De volta com mais um vídeo nessa noite de sábado, madrugada de domingo aí, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. Olha, eu vou dizer pra vocês, o BBB, quando se aproxima dessa fase final, ele meio que já vai ficar devendo em conteúdo. Então não tem realmente muito conteúdo pra gente falar aqui. Mas tem algumas coisas interessantes ali, porque alguns papos aqui e ali já começaram a rolar sobre a votação de amanhã. Isso só vai ficar claro, obviamente, amanhã, mas a gente já tá em, pelo menos ali na frente, uma ideia de como é que as coisas vão ser. E aparentemente, a situação vai ser como eu tinha falado no vídeo anterior, que você pode ver aí no card. Parece que o pessoal das fadas realmente vai acertar ali numa dinâmica e vão conseguir evitar de ir os 3 direto pro paredão. Vamos já te explicar isso tudo aí. Rolou também uma ameaça do Big Boys, porque eles ficaram ali colados no Big Fone o resto da tarde, o resto da noite. E para completar as coisas, a Giovanna definiu quem ela vai indicar caso a Bia não esteja disponível para voto. Então, bora lá dar uma olhada, bora lá entender como é que as coisas vão ser. Depois a gente vai dar uma lembrada aqui de como é que vai ser a dinâmica lá. Hoje à tarde, logo depois da prova do anjo, eles já ficaram ali de plantão no Big Fone. A Lady começou a dizer que já estava todo mundo ali próximo do Big Fone, porque o Big Fone ia tocar e que ia todo mundo ficar igual um maluco. Ela tava falando isso pra Fernanda, tava falando isso pra Pitel e tá todo mundo ali perto. Aí a Fernanda falou pra Lady que eles também têm que ficar ali perto do Big Fone, tem que fazer o mesmo plantão que o Davi faz. Aí a Lady disse que era pra ficar a Pitel, que era pra ficar a própria Fernanda, porque o Davi já tava lá rodeando e que eles deviam estar se preparando para competir com o Davi nas horas que eles iam ficar ali no Big Fone. E aí foi a sugestão que a Lady deu. Ninguém falou que o Big Fone ia tocar de fato, mas eles acreditaram nessa história que a Lady estava passando para eles de que ia tocar o Big Fone. Dessa vez, quem contou essa história de que poderia tocar o Big Fone foi o pessoal das fadas. Se eu não me engano, foi o próprio Davi, porque ele achou uma coisa estranha, especialmente depois do que aconteceu hoje à tarde. Eles passaram boa parte da casa do lado de fora, porque houve uma manutenção interna. E aí eles ficaram sem entender o que estava acontecendo. E aí o monstro começou a rolar. Teve um outro momento também, que foi essa preparação do monstro, que a Lady estava dizendo que a Isabelle tem um rancinho ali do Matheus, mas que ela realmente não sabe como explicar. Ela tem aliás, nem do Matheus, desculpa, do Buda. Aí ela estava contando a Lady do que ela viu lá na prova, que a Isabelle estava falando bu, aí que ela tem um ranço muito surreal dele, que ela tem uma cisma com o Buda e que ela simplesmente age desse jeito e tal. E aí a conversa que ela estava levando para eles lá é exatamente essa, de que se o Buda de alguma maneira cair no paredão, ele tem que dar um jeito de puxar a Isabelle também, porque a Isabelle meio que tá tentando colar nele uma coisa ruim que ele não é e tal. Ela ficou insistindo nisso ali com eles, ficou ali enchendo o saco. Mas a Isabelle é a menos que tem chance de ir lá. Aí hoje à tarde teve lá uma conversa da Fernanda com o Davi. O Davi, depois que voltou da prova do anjo, depois que ele já estava estressado de ter simplesmente não feito a prova, porque afinal ele não foi sorteado para isso,
Quando ele voltou ali, trancaram eles lá dentro da casa para montar lá o cenário em que ia ser feita o castigo do anjo. Entra o Davi na casa, pega uma vassoura, pega uma pá e começa a fazer a faxina toda dentro da casa. Aí a Fernanda estava lá do lado e ela agradeceu ao Davi porque ele estava arrumando a casa. Aí ele falou que isso não era nada, porque era obrigação de todos eles lá dentro. Aí a Fernanda diz: não, não é obrigação sua você limpar a casa. Aí o Davi responde para ela que sim, é uma obrigação porque eles convivem lá dentro, porque eles estão morando ali, querendo ou não, e que eles têm que manter tudo limpo. Só que aí a Fernanda diz que não é uma obrigação, mas que ela estava grata pelo que o Davi estava fazendo lá pela limpeza e manutenção da casa. Ela disse: se os outros não estão, eu pelo menos estou. Aí o Davi fala que ele tem que manter a casa toda limpa, que ele não gosta de ficar em espaços sujos, que ele não gosta de sujeira, que ele gosta de casa limpa, das coisas limpas. Aí ele mesmo, a Fernanda, aliás, vai dizendo para ele, é aquela coisa que a gente conversou aquele outro dia, lembrando daquele dia que elas ficaram se debatendo se o Davi fazia isso para ter uma prova, para jogar na cara das pessoas, se ele fazia isso para ter um argumento, se ele fazia isso para, sei lá, desanuviar a mente. Depois dessa conversa, pelo menos, eu acho que a Fernanda entendeu que o Davi faz isso para desanuviar a mente dele, porque ele tá trancafiado nesse lugar e tem que conviver com essas pessoas até o último dia do programa. Aí depois, quando as coisas já abriram ali, todo mundo já estava trancado do lado de fora, o Davi foi conversar com o Matheus. Aí ele fala que a Fernanda tem um embate bem grande com a Leide e que elas estão agora ali, juntinhas, se falando. Aí ele perguntou assim pro Matheus e pra Alane: por que é que a Leide agora tá falando com a Fernanda? Por que é que agora elas são amigas? Aí a Alane respondeu que agora elas são aliadas de jogo. O Davi disse que a Leide é muito falsa, que a Leide usa isso de querer dizer, de querer apontar essas características nos outros, mas que ela própria é falsa. Aí a Alane diz: se as pessoas aqui dentro não estão vendo, as pessoas lá fora estão vendo. Aí o Davi disse que isso era uma estratégia, que a Fernanda e a Leide estavam montando uma forma de se protegerem, para só entrar lá no embate lá na frente. Aí depois ele mesmo falou que eles não precisam ficar se preocupando com o jogo de terceiros e que eles não precisam falar disso no Sincerão. Que eles não precisam apontar a hipocrisia da Leide, que eles não precisam apontar a hipocrisia da Fernanda. Foda-se, foi isso que ele falou. Foda-se essa estratégia, a gente precisa focar em outras coisas importantes. Pelo menos o Davi percebeu que tá na hora dele falar de alguma coisa desse tipo mais importante, né? Aí depois o Davi conversou sozinho com a Alane, aí eles começaram a falar sobre a conversa dela com o Bila que rolou ontem de madrugada. Isso quando ele estava fazendo plantão no Big Fone. Ele disse Aliás, antes da gente avançar nessa conversa, não foi só o Davi que começou a fazer plantão no Big Fone. O Buda, a Pitel, a Leide começaram a fazer do outro lado, aonde a Fernanda estava cumprindo o castigo do monstro. Aí o Davi disse para a Alane entender que do outro lado da casa, as pessoas só estão jogando com estratégia, que elas querem mandar no jogo, que elas querem dominar o jogo da maneira delas. E aí eu vendo essa cena, eu até me pergunto assim: mas Davi, você tá fazendo a mesma coisa. Você tá querendo dominar o jogo também pela sua estratégia. Aí a Alane disse que ela jamais falaria qualquer coisa de jogo pro Bila. Aí o Davi fala que não, eu sei que você não falaria. Eu sei que você tá assim, essa coisa que às vezes ele é bem acelerado e aí você acaba entrando no ritmo dele. Aí a Alane diz: mas você sabe que eu não sou burra, né? Aí o Davi vai falando: eu sei que você não é burra,
mas a conversa dele vai acelerando, a conversa dele vai entrando naquele envolvimento, e aí quando você menos espera, você percebe que a informação que você tenta esconder já tá rolando, e aí ele já fica sabendo de tudo que a gente tá fazendo. E aí ele mandou ela ficar atenta. Aí ele lembrou que ele chamou ela ontem lá na festa justamente para ela prestar atenção nisso, para ser um alerta, que ele não estava lá para manipulá-la, porque manipulação vai além disso. Eu acho que é um pouquinho sim de manipulação, porque afinal o Davi, ele também tem um pouquinho de ciúme ali, pelo menos não das amizades, mas do grupo dele indo para um lado, começando a conversar com Bila, e aí eu sinto que ele tem esse ciúmezinho ali, igual a Fernanda tem do Bila, igual a Fernanda tem ali da Pitel. A Fernanda não gosta que a Pitel fique conversando muito com o Buda, a Fernanda não gosta muito que o Bila fique conversando com a Alane, e foi isso que a Alane falou para ele. O Davi chamou o grupo dos gnomos de um bando de falso. Tudo ali tá junto porque eles estão ali só pensando no dinheiro, não estão pensando nas amizades. Isso para mim é manipular também. Eu acho que o Davi ele tá manipulando muito, de uma certa forma, a maneira como ele passa esse jogo pro pessoal das fadas. É muito fácil você dizer que o outro tá manipulando quando você tá fazendo a mesma coisa. E aí o Davi diz que as pessoas lá são capazes de estar com outras pessoas que são opções de votos delas, só pelo fato de se salvar, só pelo fato do jogo, e que isso mostra a personalidade dessas pessoas, que elas são capazes mesmo sabendo que estão do lado de pessoas que votam nelas declaradamente, querem tentar derrubar um grupo de 5 pessoas que se juntaram apenas por causa da amizade. E que se eles são capazes de fazer isso, isso mostra quem eles são. Vamos ser sinceros aqui, o grupo das fadas, tirando ali a Denisiane, que sempre teve uma resistência ao Davi, nunca foi porque eles se gostaram. O Davi, desde o começo do jogo, ele sempre quis estar num grupo, porque ele sempre percebeu que jogando sozinho ele não ia conseguir. E várias vezes o Davi jogava essa shade ali para Denisiane, só que a Denisiane nunca deu o espaço que o Davi queria. Aí quando ela estava quase cedendo isso, foi quando ela foi eliminada, foi quando rolou aquele negócio dos limões, lá aquela briga lá dos limões, que ele não gostou, ele falou, isso tudo contou muito para a eliminação dela. E aqui fora, depois ela mesma elogiou o jogo dele, porque ele tá conseguindo de uma certa forma reverter a imagem que pelo menos as fadas tinham dele no princípio. E aí a Alane começa a entrar também nessa conversa. Ela disse que ela estava falando isso com o Bila sobre a Lady, que a Lady é uma pessoa que disse que a Alane fazia parte do top 5 dela um dia e que no outro dia ela não olha na cara dela e que essa é a personalidade dela, é uma personalidade maldosa. Aí a Alane vai lá e conta que o Bila falou que a Fernanda fica perguntando para ele por que ele continua falando com a Alane. Aí a Alane explica pro Davi que ela acha que no fundo a Fernanda fica tentando manipular as pessoas, e no fundo ela tá ali fazendo todo um planejamento e ela fica nervosa se o Bila fala as coisas que eles planejaram pros outros. E o pior é que é verdade. A Fernanda faz isso, a Fernanda ela age dessa maneira. É a mesma coisa do Davi. A diferença é que o Davi consegue ter um controle um pouquinho maior das fadas do que a Fernanda tem dos gnomos. Aí o Davi diz que para ele a Fernanda é uma pessoa que está com outras pessoas apenas por causa do jogo. Que ela não está próxima das pessoas porque ela gosta daquelas pessoas ou porque aquelas pessoas gostam dela. Que ela está ali única e exclusivamente para somar votos, para ela conseguir atingir o objetivo dela. E aí a Alane disse que o Bila contou para ela justamente isso,
que pelo fato dele ter conversado com ela em outros momentos de festa, ela ficou com o cu na mão, com medo de perder um aliado. E a Fernanda, ela é igualzinha ao Davi nesse ponto. Ela morre de medo que as pessoas com quem o Bila fala, que as pessoas com quem a Pitel fala, acabem sabendo toda a estratégia que eles estão montando. Em especial, as pessoas que estão do lado oposto, né? E aí, pouco depois, à tarde depois da prova, antes deles ficarem trancados aí, teve uma cena da Alane com a Beatriz falando lá sobre a opção de voto delas. E aí o Davi até estava dizendo assim para a Alane a opção de voto dele. As meninas já estão assim começando a pensar que elas precisam votar no Bila e na Raquel. Depois da prova do anjo, elas até disseram para o Davi que o Bila e a Raquel são mais fáceis de votar. Só que o Davi, ele tá querendo ir na Lady, porque assim ele consegue colocar duas pessoas que ele sabe que se baterem no paredão vazam com bastante facilidade. E aí nessa conversa que ele estava tendo com a Alane também, ele falou sobre a opção de voto dele. Ele confirmou que a opção de voto dele é a Lady. Aí a Alane falou que se ela fosse a líder dessa semana, ela botaria a Lady no paredão. E o Davi fala que se ele também fosse líder, ele igualmente botaria a Lady no paredão. Que ele estava com muita vontade de pegar essa prova, de ser o líder, de mandar ela direto pro paredão, sem chance de uma bate-volta. Ele deu a entender que ele tá com muito ranço da menina. E aí ele foi falar sobre a Raquel também. Aí ele disse que a Raquel se faz de sonsa. E aí ele fala que as pessoas não veem a Raquel como uma opção de voto apenas porque ela acaba se fazendo de sonsa. Aí a Alane quis saber o porquê que ele acha que a Raquel é sonsa. Aí o Davi diz que ele percebe que ela é muito sonsa, que ela não fica, que ela fica ali no meio das pessoas, que ela faz lá, que ele faz aquele joguinho de conversa, que ela fica ali tentando pescar as coisas, que ela vota no pessoal das fadas, que passa por eles, fica dando bom dia, trata bem, para fazer todo mundo ali do lado das fadas esquecerem que ela votou neles e que ela não é uma pessoa má. Aí a Alane lembra, bom, ela me vetou, ela também me botou uma munhequeira, então eu já tenho que ficar ligado com isso. Aí o Davi lembra que foi a Raquel que colocou a Denisiane no paredão, a Denisiane foi eliminada, que ela tá fazendo o jogo dela na estratégia, na manhota, foi a palavra que ele usou. Bom, eu acho que ele quis dizer na maciota, mas enfim. Aí a Alane, mesmo assim, disse que ela não vê maldade na Raquel. Aí o Davi disse que não, ele vê muita maldade na Raquel, que ele vê muita maldade nas atitudes dela e que ele também sente a mesma coisa sobre o Lucas. Ele chegou a dizer para a Alane que ele percebe que o Lucas tem uma energia ruim, ou pelo menos é o que ele sentiu. E aí ele disse que o Lucas é sanguessuga. Aí a Alane responde para ele que ela não consegue entender o Lucas, não consegue entender o jogo dele. Aí o Davi disse que parece que ele é uma pulga, que ele fica pulando aqui, que ele fica pulando ali, que ele fica fazendo esse jogo dele, de pescar as coisas, de uma hora ele tá apoiando um lado, outra hora ele tá apoiando o outro. O jogo do Buda é um jogo muito arriscado. E quem é inteligente para perceber isso sabe que esse jogo não vai levar ele muito longe. O Buda só tá chegando longe e só chegou longe porque ele caiu nos paredões em que ele não era o foco. Os 2 paredões que ele foi, ele não era o foco. O último agora, por exemplo, o foco era a Yasmin. Era para ter sido ele o eliminado por causa da mulher dele. Só que aí, depois da Lady ter jogado as roupas do Davi na piscina, não tinha como, né? A Yasmin acabou sendo eliminada e o Buda teve a sorte de ficar. Mas eu acredito que assim que ele cair lá dentro do paredão, ele vai ser eliminado. Aí, do outro lado, a Fernanda conversava com o Buda, a Fernanda conversava com a Pitel também.
E aí a Fernanda dizia que o Davi é uma pessoa muito assustadora. A forma como ele olha para eles é muito assustadora. Aí o Buda diz que o Davi olha para eles com um olhar muito fixo, que ele faz isso para tentar intimidar. Aí a Fernanda disse que o Davi não tem um olhar saudável, que não é uma coisa natural, que nunca é alguma coisa dele estar lá de boa, achando que é uma pessoa legal e que ele tá sempre com segundas intenções por trás disso. Aí a Pitel disse que o olhar dele é tipo, ó, sai daí, não fica aí. Aí depois a Fernanda fala assim pra Pitel que ele faz isso de uma maneira mesmo de intimidar pra a própria pessoa que tá olhando pra ele se sentir intimidada, se sentir incomodada. E aí ela diz que isso é muito agressividade, que isso é muita agressão que ele carrega no olhar. Eles estão doidos para, de uma certa forma, jogar o Davi como uma pessoa agressiva. Como não conseguiram, as coisas ali, eles tendem a ver por esse lado. Eles acabam exagerando. Do mesmo jeito que o Davi tem um olhar bastante exagerado com relação aos gnomos, os gnomos também têm em relação a ele. Aí rolou a manutenção interna, aí quando abriram a casa, a Isabelle, a Bia, a Alane e o Matheus correram para saber se tinha alguma coisa de diferente na casa. Aí rodaram e descobriram que não tinha nada, que estava tudo do mesmo jeito, que não havia nada de diferente. Aí a Bia disse que ia entrar alguma pessoa lá dentro, que hoje no ao vivo o Tadeu ia falar alguma coisa. Mal eles sabem que o programa já acabou há muito tempo, inclusive. Aí, depois ali, eles ficaram nessa conversa toda ali, de assuntos meio sem nada a ver com o jogo e tal. Aí a Lady entrou lá na cozinha e começou a conversar com o Bila. E aí ela já disse os motivos da eliminação dela. Não tava só o Bila, tava a Raquel também. Ela disse que ela tá muito tranquila se ela for pro paredão. A Raquel disse que também tá muito tranquila. E a Lady mesmo admitiu que se ela cair no paredão, ela vai ser eliminada, que pra ela não vai ser uma surpresa ser eliminada, porque tá tudo muito óbvio pra ela. E ela vai dizer, se o Tadeu perguntar, qual foi o motivo que ela acha que fez ela ser eliminada. Ela disse que foi a troca de grupo, que ela recalculou a rota e que ela também mexeu com o alecrim dourado do Brasil. Ela promete tanto que eu acho que ela não vai ter coragem de dizer isso pro Tadeu. Seria até interessante se ela tivesse, mas vocês sabem que a Lady passou tempos e tempos prometendo jogar as roupas do Davi na piscina, levou aí umas 2 semanas para tomar essa atitude, e aí depois que ela levou aquele chamadão ali do Tadeu, óbvio que ela já tá com a anteninha dela ligada. E aí ela também tava dizendo ali para as meninas que com certeza vão perguntar para ela como foi que ela chegou no top 12 sem ter passado pelo paredão uma única vez. Aí a Giovana sugeriu para ela: responda como o Vinícius respondia aqui dentro, que você era amiga das pessoas certas. E aí a Pitel também sugere que você pode também dizer que sempre tinha alguém na minha frente, tipo o Bila, tipo o Buda, essas coisas e tal, e que sempre acontecia algo que tirava o foco de você e essa pessoa ia embora. Aí ela vai elencando vários outros motivos e sugerindo quais as ideias que ela pode falar sobre a eliminação dela e o porquê que ela ficou tanto tempo na casa. Aí depois a Pitel falou pra ela meter o Davi no meio da história, que sempre que acontecia algo com o Davi, e aí as pessoas brigavam com o Davi, elas iam embora, que o Davi tretou com o Michel foi embora, mas também que ela diga que o Davi tá caçando briga com todo mundo. Afinal, o cara é muito esperto, né? O Davi, ele sabe movimentar essa casa, que se não fosse por ele, esse jogo tava muito, mas muito parado. Aí depois, a Lady disse que ela tá muito curiosa, que ela tava querendo saber quem era a última opção das fadas, qual era a última opção do Davi e qual era a última opção do grupo deles ali. Quem eles protegeriam por último.
Aí a Plantana disse que é a Alane. Ela acredita que a Alane seja a menos protegida ali. Aí, depois, a Pitel e a Lady disseram que talvez o Matheus também, ou a Isabelle, porque os dois não se bicam, que os dois vivem discordando. Aí a Pitel até falou que ela percebeu que o Matheus e a Isabelle não se bicam, mas que agora, aparentemente, eles estão melhor. Aí a Lady disse que os dois realmente não se batem, que na liderança da Bia, ele falou uma coisa que a Isabelle não gostou, que ela ficou puta. E aí foi uma coisa muito simples, mas que ela não gostou. E que ela tava lá junto com o Davi, e que quando alguém ganha alguma coisa, ela quer ficar agarrando toda hora na história, e que o Matheus não gosta muito disso e tal. Aí depois ela tava comentando que o Matheus ficou agarrando a Bia toda hora, e aí o Alegrete falou que não era pra ficar agarrando que não era pra Isabelle ficar agarrando a Bia toda hora, enfim. Ela diz que tem esse ranço aí também entre os dois, que fica esse rancinho ali. E eu acho que no fundo mesmo, esse rancinho da Isabelle pelo Matheus representa outra coisa. E eu acho que o público já percebeu isso. Mas a Lady, ela explicou isso aí nesse Disse Que Me Disse, que levou até a gente a se confundir várias vezes na hora de contar essas histórias. E aí depois a Lady falou que ela saiu das fadas porque o Davi entrou ali dentro. Que ela não consegue ficar do lado, que ela não consegue ficar puxando o saco das pessoas. E que se não tivesse o Davi, ela provavelmente estaria jogando com as meninas. Mas que depois que o Davi entrou, ela simplesmente teve que sair porque ela não suporta o Davi, porque ela não queria ficar puxando o saco do Davi, exatamente como as outras meninas estão fazendo. Como a Bia, como a Alane, até mesmo como a Alegrete. E detalhe, o Alegrete, a Bia e a Alane até se afastaram do Davi depois que a Vanessa foi expulsa. Mas quando ele voltou daquele paredão naquela mesma semana, todos já voltaram com o Davi, abraçaram o Davi e tal. E aí, o jogo deles continuou andando, o jogo deles continuou caminhando. Aí depois teve essa outra cena do Bila reclamando que ninguém ali dos gnomos tá querendo jogar, que todo mundo só quer ficar de boa dentro da casa, no ar-condicionado, mas que ninguém quer ficar do lado do Big Fone, que todo mundo só quer deixar as coisas muito fáceis pro Davi, que todo mundo só fala as coisas e não faz. Ele tava muito pé da vida. E aí eu fico pensando, se o Bila tivesse jogando com o Davi, talvez os dois teriam sido uma dupla bem imbatível lá dentro. Mas o Bila é muito, mas muito difícil de lidar, né? Inclusive para os próprios amigos dele. Aí, já um pouquinho antes deles irem dormir, porque afinal a gente está gravando esse vídeo 00:15, a Giovanna disse que para ela a indicação é a mais do que óbvia, que ela vai na Bia, que a Bia olha para ela com uma cara ruim o dia inteiro e que com a Alane ela ainda consegue conversar, mas com a Bia não. Aí a Raquel disse que, aliás, ela perguntou para Giovanna se a Bia era a primeira opção dela, mas qual era a segunda opção caso a Bia esteja imune. Aí a Giovanna diz que muito provavelmente ela iria na Alane, mas ela também jogou para Raquel. A Alane não gosta muito de ser segunda opção de ninguém. Se bobear, a Giovanna falou para Raquel que a Alane vai preferir que o Matheus imunize o Davi para não ter uma competição entre ela e a Bia. Só que aí a Raquel disse que o Matheus não ia fazer isso, que ele ia dar o anjo pra Bia. Só que não vai dar, né? A gente sabe que o poder da Raquel é justamente o de vetar essa imunidade. E aí a Raquel e a Giovanna ficaram especulando qual vai ser o poder dela. Ela quase chegou perto de adivinhar esse poder. Quase, faltou isso aqui. Mas ainda não adivinhou que poder é esse.
mas elas adivinharam que vai ter alguma dinâmica ali em que os 5 com a mira vão ter que votar em consenso em alguma coisa. Então elas já estão pelo menos mais cientes disso. E aí, como tava todo mundo ali perto do Big Fone, o Big Boss deu um aviso. Disse o Big Boss: atenção, senhores, se vocês continuarem perto do Big Fone, vocês vão levar uma multa gravíssima. Portanto, saiam de perto do Big Fone todo mundo. A gente não vai tolerar isso. Aí todo mundo correu nesse momento, escapou do Big Fone, o Buda escapou, o Davi escapou. E aí o Davi disse que ele não ia ficar perto do Big Fone mais, porque agora, se ele ficar ali, vão ser 500 estalecas, e que ele não está disposto a fazer isso. Que ele com 50 estalecas já fica puto da vida, imagina levar 500 estalecadas. Aí a Bia diz que o Davi vai ter que dar uma corrida na hora de atender o Big Fone. Aí o Davi disse que por 500 estalecas ele vai dar essa corrida assim, que ele não ia arriscar e que ele não ia mais ficar encostado ali no Big Fone. Ele só vai chegar mais perto na hora, se ele perceber que tem alguma coisa diferente no ar, mas que ele não vai mais encostar no Big Fone. Vamos ver se ele vai cumprir essa promessa. E aí, todo mundo ali do outro lado tava lá antes desse aviso, reclamando que o Davi e a Bia vivem fazendo coisas erradas, que eles vivem recebendo avisos de atenção, mas ao mesmo tempo eles não levam estalecadas. Aí o Buda falou que o Davi toma atenção por vários motivos, às vezes pelo mesmo motivo, 10 atenções por dia, e ele não leva uma estalecada, e que ele tava puto com isso. Aí a Raquel fala a mesma coisa, que ela também percebe que a Bia faz a mesma coisa, em especial com os microfones. E a Pitel, hoje deitada na cama, levou uma estalecada de 50. E a Pitel falou: é isso, né? Aí a Giovana insinuou que a produção está protegendo o Davi e disse que isso é o que cansa ela nesse jogo. Enfim, elas estão assim com essa coisa contra o Davi, contra as fadas e tal, porque elas já perceberam que eles são os favoritos e que o papel deles é justamente não deixar a coisa fácil para eles. E aí, a gente só vai relembrar como é que vai ser a dinâmica de amanhã. A gente vai ter a imunização do anjo, Matheus vai imunizar a Bia, a Raquel vai entrar em ação e vai impedir esta imunização, a Bia será indicada pela Giovana. Na votação das miras, as fadas todas vão votar no Bila, e aí os gnomos, não dá para eu dizer se todos vão votar na mesma pessoa, mas vamos colocar que sim, eles vão votar. O Davi terá por volta aí de 6 votos. Agora, se a Raquel destoar deles e votar no Bila, o Bila vai pro paredão. Lá no confessionário é mais do que certo que se eles votaram no Davi, se os gnomos caíram no Davi ali na votação aberta, na votação fechada, que eles não combinaram nada sobre isso, vai cada um por si. E aí é capaz da Lady e da Raquel votarem no Bila. E aí as fadas todas vão no Bila também. Então pode ser bem provável que o Bila também caia neste paredão. E por último, o contragolpe das 5 miras. Matheus, Alane, Bia e Davi. Eles, e o Bila, aliás. Eles 5 vão ter que, em consenso, puxar alguém pro paredão. Aí vai depender de como é que o Bila vai reagir. Se ele vai fazer o que a Fernanda disse para ele, para bater o pé e dizer que ele não vai, ou então se ele vai acabar acatando a decisão da maioria e acabar indo lá na Lady, porque pelo menos é o que o Davi quer, ele quer a Lady. Mas as meninas disseram que muito provavelmente elas podem ir na Raquel também, elas podem fazer pressão na Raquel, especialmente depois da Raquel vetar o anjo do Matheus. Mas isso a gente vai te contar amanhã no próximo vídeo, que a gente vai observar aí a madrugada deles ao longo do dia e a gente vai poder dizer isso melhor para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Conto com vocês. Tchau, tchau.